E ontem à noite foi realizada uma palestra na OAB aqui em Rio do Sul para falar sobre a exposição pública de criminosos sexuais. O palestrante fez um livro para falar sobre o assunto. Nos Estados Unidos, uma legislação obriga os estados a manterem um cadastro de consulta pública com informações de criminosos sexuais do país. Mas se esse cadastro fosse criado aqui no Brasil, se fosse possível, por exemplo, saber se aí na sua rua vive algum criminoso sexual, será que daria certo? Esse foi o assunto de uma palestra realizada na OAB de Rio do Sul ontem à noite. O David é presidente da Associação de Advogados Criminalistas de Santa Catarina e veio até a capital do Alto Vale para falar sobre a criminalização midiática do sex offender. Nós estamos apresentando hoje para a comunidade jurídica e também para a comunidade geral uma legislação específica que se implementou recentemente no nosso país, que é o que coloca em prática o chamado Cadastro de Criminosos Sexuais, que é um cadastro colocado à disposição da população para que consulte se existe ou não um agressor sexual residindo próximo à sua residência. Essa legislação, ela deriva de uma legislação estadunidense chamada Lei de Megan, que existe desde 1996 nos Estados Unidos. E diversos estados tentaram implementar essa lei no âmbito estadual e recentemente foi implementado no âmbito federal. Existe já alguns questionamentos na justiça sobre a legalidade desse tipo de mecanismo, se ele é constitucional ou não. Então a nossa ideia com esse debate foi ampliar a mente das pessoas para avaliar se realmente esse tipo de ferramenta é bom ou não quando a gente trata da segurança pública. O cadastro com criminosos sexuais traria informações que poderiam ser acessadas por qualquer pessoa. A ideia do cadastro público é colocar à disposição da população como se fosse um mecanismo de pesquisa. Então coloca algum dado, um CEP e pesquisa se existe um agressor sexual na região em que você frequenta ou não. E aí nesse cadastro tem os dados do agressor, dados muitas vezes do processo, características físicas, para que ele seja facilmente identificado dentro desse sistema. Segundo esse advogado, o tema precisa ser bastante debatido, já que os criminosos seriam incluídos no cadastro depois de cumprirem as penas. Aqui no nosso país existe aquela famosa, você cumpriu a pena, extinguiu a sua punibilidade. Então você está sendo incriminado novamente por uma coisa que você já pagou, né? Você já cumpriu aquela pena, você cometeu um delito, foi preso, cumpriu a pena e voltou. E aí você está sendo estigmatizado, ou seja, aquela pessoa não vai conseguir, por exemplo, um emprego, vai ser difícil conseguir um emprego, vai ser difícil ele voltar para a sociedade. Então isso é uma coisa que a gente precisa debater, né? A sociedade como um todo, a sociedade jurídica precisa debater, porque se for implementado aqui no Brasil, realmente pode trazer consequências ainda não só socialmente para os indivíduos que já cumpriram a sua pena, né? Mas também, por óbvio, para toda a sociedade. E é por tudo isso que é importante ouvir as pessoas sobre esse assunto que gera tanta discussão. Por mais que a gente pense, um cadastro de criminosos sexuais vai ajudar a população a se sentir mais segura, vai ajudar na prevenção do crime, mas o que se verificou durante todos esses anos que essa legislação existe lá nos Estados Unidos é que o efeito é o contrário do esperado, porque os crimes sexuais, eles são muito delicados. Normalmente, eles acontecem dentro do âmbito familiar e quando você tem um cadastro desse que é colocado à disposição da população, você aumenta um fenômeno chamado cifra negra, que são aqueles crimes que ocorrem, que existem, mas que por um medo de acabar sofrendo uma identificação, uma represália, as pessoas deixam de comunicar às autoridades públicas.